Como trabalhar, Angélica, depois desse autodescobrimento, esse outro lado sombra? Como é que a gente deve gerenciar isso daí? Porque a gente não muda da noite pro dia, né? Sim, é um processo, né? É devagarzinho. Como trabalhar? Primeiro, sabe, Felipe, e a todos, né? O que é que acontece? Esses conteúdos, que são chamados de sombra, são coisas, são informações, são conteúdos que nós colocamos escondidinho lá no inconsciente porque eles nos causam algum constrangimento, porque eles não são aceitos socialmente. E isso por quê? Porque quando nós nascemos, nós fomos colocados aqui dentro de um sistema. E então nós recebemos todas as informações desse sistema. E aí esse sistema formou o nosso personagem, o nosso ego. E então tudo o que estiver fora dos padrões desse sistema, que seja considerado vergonhoso, ou que seja considerado feio, ou que seja considerado impróprio, tá? Ou, como é que se diz, apenas não adequado, a gente pega e coloca lá no nosso inconsciente. Primeira coisa a se fazer, e isso também coisas boas, como talentos nossos, coisas que nos preenchem a alma e que a sociedade disse, isso não dá dinheiro, você não vai trabalhar com isso. Como tínhamos falado, dando um exemplo, né? Uma situação hipotética do médico que gostava de desenhar. E ele se descobriu isso e foi pintar, foi desenhar. Então, tem esses conteúdos também. Beleza. Qual o primeiro passo quando a gente, praticando o autodescobrimento, a gente tem um encontro com um conteúdo desse que está escondidinho lá, no deserto da nossa alma, lá no nosso inconsciente? Primeiro, aceitar, seja o que for que a gente encontre. Então, às vezes, arrogante eu, orgulhoso eu, tipo, pernóstico, ou alcoólatra, ou, como é que se diz, um fofoqueiro, ou seja lá o que for. Estou falando coisas hipotéticas, tá? Seja lá o que for que a pessoa encontrou. Primeiro passo, aceitar. A gente não muda, não transforma aquilo que a gente primeiro não aceita. Ah, tá, esse sou eu, né? Tá, então, se esse sou eu, beleza. Agora deixe eu identificar, aí vem o segundo passo, o que isso representa para mim. Entende? O que é que isso representa para mim? Por que ele está aqui escondidinho? Por que ficou lá escondido? E aí, nessa busca, nesse esmiuçar desse conteúdo, vai se encontrar o motivo dele existir. E aí vai de cada um. É diferente. Certa vez até sugerimos, a gente, é só um exercíciozinho, não significa que para tudo e para todos tenha que ser assim. Comigo funciona assim. Responder pelo menos a 5 porquês. Por que eu escondi isso? Aí vem a resposta. Por que isso? Aí em cima já dá a resposta. Até chegar a uma suposta finalização, que pode ser, eu esqueci, ou eu escondi isso aqui, por exemplo, que eu sou uma pessoa fofoqueira,
escondi isso aqui no meu inconsciente, e aí, respondendo a esses porquês, descobri que foi porque eu ouvi, quando era criança, que, por exemplo, se falar da vida das pessoas, às vezes os pais dizem isso, eu vou lhe dar uma surra. Tem pais que falam coisas absurdas em relação à surra. Se você fizer isso e isso, eu vou lhe deixar aleijado. Eu vou lhe trancar no quarto com uma caveira, com isso e aquilo. Há pais que fazem coisas realmente absurdas e que comprometem a vida daquele filho por longos anos, até que ele resolva, depois de sofrimento, se descobrir. E aí, a pessoa encontra essa resposta. E aí ela vai identificar, já num outro passo, entendeu? Por que é que ela falava, comentava sobre as pessoas. Aí ela vai lembrar que ela era uma criança, que ela ouvia outras pessoas falando. Aí ela vai, e isso está bem mastigadinho lá no nosso livro, não se culpar. Não se culpar, porque não há julgamento. Não há ninguém nos condenando. Fomos nós mesmos que nos condenamos e escondemos esse conteúdo. Entendeu? E aí ele vai descobrir a função divina, isso numa situação bem hipotética, desse conteúdo. Porque se Deus está em tudo, se Deus é tudo, Deus também está nesse conteúdo. E aí descobre assim, caramba, então quando eu comentava sobre as pessoas, eu nem percebia que eu estava fazendo uma análise, embora imatura, do comportamento daquela pessoa. Gente, eu tenho talento para psicologia. Vem o insight. Entendeu? Então não era fofoca. Não existe nada de ruim. Não existe nada de mal que não tenha o divino ali. Inclusive, para o nosso autoencontro, para encontrarmos com a nossa essência, quem somos nós, de fato, nós precisamos dos nossos tropeços, que eles é que vão nos levar para esse contato. Entende? Então, quando a gente encontra com esse conteúdo, primeiro aceitar. Porque se a gente rejeitar, não fez nada. Tem que aceitar. Eu aceito. Eu honro quem eu fui. E honro quem eu sou hoje. Amo e honro quem eu fui. Eu amo e honro quem eu sou hoje. Para amar e honrar quem eu serei. Porque é um processo de desenvolvimento. Então, depois que aceita, vai buscar compreender. Quando compreende, transforma. Então, aquele conteúdo que aparentava ser mal, a informação positiva dele é: você tem talento para analisar o perfil de uma pessoa, o sofrimento de uma pessoa, a raiva de uma pessoa, o orgulho, o ódio de uma pessoa. E então você pode ajudar pessoas. Entende? Esse é o trabalho do autodescobrimento. E esse processo
Viu, Felipe e os demais? Todo esse processo, sabe qual é a finalidade dele? Angélica, a gente vai fazer tudo isso para o quê? Que a gente já tinha conversado nos outros momentos, para ser feliz de verdade. E ser feliz é essa harmonia íntima. O que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço está em harmonia. Nem que seja só naquele ponto, mas está em harmonia. Beleza, agora vamos harmonizar outro ponto. Então, qual é a finalidade disso tudo? Além de, para essa harmonia, para ser feliz, é para sermos santos? Espíritos superiores? Não. Gente, prestem bastante atenção numa coisa. Tudo isso é para sermos seres humanos. Apenas isso. O amor que pede passagem através de nós é através do humano. O humano que vai tropeçar aqui e depois levanta. Caramba, tropecei de novo. Achei que não ia cair mais naquilo. Caí. Levanta, dá a volta por cima, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos lá. Qual é a importância disso tudo? A consciência. A consciência que não está mais adormecida. E então a pessoa está iluminando a própria existência. Não existe se tornar um ser iluminado. Existe lucidez. Luz é lucidez. Lucidez é discernimento. Eu sei quem eu já fui, eu sei quem eu estou sendo, e eu sei, busco encontrar o que eu devo ser. Esse discernimento. E então a gente não vai projetar mais lá fora, não vai terceirizar mais as nossas responsabilidades. E então, da mesma forma, por que a gente precisa aceitar o conteúdo que a gente encontra? Porque a gente não vai se julgar. E quando a gente faz isso e compreende o nosso processo, a gente vai compreender o processo do outro. E então a gente também não julga mais ninguém. A gente vai sentir, em muitos casos, compaixão. Aí é o sentimento verdadeiro, é a da compaixão, não é do ser bonzinho. Aí será a verdadeira empatia, porque diz assim, ele vai ter o momento dele de despertar sua consciência e se descobrir. Se descobrir um ser imortal, se descobrir que é um com Deus, todo amor. Todo amor. E sair de uma vida de um estado de ilusão. Porque quando nós escondemos quem nós realmente somos, nós colocamos uma máscara para nos apresentarmos à sociedade. E então é o momento de retirada dessa máscara. Falar assim, caramba, esse sou eu. Agora eu vou trabalhar com isso para ser um ser humano. Porque esse estágio de ser humano é da autoobservação. Logo que chegamos ao estágio de homem, de ser humano, essa autoobservação ainda não acontecia. Se olhava no espelho e já se reconhecia, já havia uma autoconsciência.
Ah, esse sou eu. Meu cabelo é assim, meu olho é assim, minha boca é assim, e por aí vai. Ah, esse sou eu. Mas a identificação era com o corpo. Com o corpo. E nós somos além do corpo. Somos espíritos imortais. E então, quando esse ser se desenvolve e desenvolve a capacidade cognitiva, ele desenvolve, junto a isso, a capacidade da autoobservação íntima, e já não só por fora, a aparência física. Ele percebe, deve perceber, né, que a sua identidade não é isso que está aqui fora, é o que está lá dentro. É a sua verdadeira identidade, que é a sua essência divina. Então, ser humano é viver a essência divina. Mas, Angélica, se eu for viver a essência divina, então eu vou ser um espírito perfeito. Vamos entender um pouquinho disso. Quando nós falamos de praticarmos o autoconhecimento, com o autoconhecimento, praticarmos o autodescobrimento, estamos falando que vamos encontrar com parte da essência que somos nós. Com um pedacinho dela para esse atual estágio. E é importante vivê-la porque ela é pré-requisito para o desenvolvimento de outras habilidades divinas no futuro. Quais? Não nos cabe saber, porque Deus ainda não está lá conosco, está aqui. E então, quando eu digo, eu não vou me conhecer, isso é tudo balela, esse negócio de autoconhecimento, de autodescobrimento é tudo balela, eu gosto de fazer tal coisa, a minha personalidade é assim, 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 sem identificar que essa personalidade é do ego. Se eu faço isso, o que eu vou fazer de obras assistenciais, de qualquer outra coisa, vai ser com essa máscara. Não vai ser com pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Ser puro de coração não é ser bonzinho, gente. Isso é um conceito do ego que precisa ser desconstruído. Ser puro de coração o que é ser puro? O que é um copo d'água? Água pura, límpida. Não tem nada ali misturado nela. Então, é o bem pelo bem, é o amor pelo amor. É a vida, é o viver pela própria vida. É viver, eu vou ter que falar, em nome do ser. E não mais com uma necessidade de resposta social para nós. Porque o ego, ele é vazio. Então, ele precisa do que vem de fora para se preencher. A essência já é tudo. Então, quando a gente encontra esse pedacinho dessa essência, você se sente preenchido. Então, as necessidades,
os desejos que são do ego vão sendo dirimidos, vão sendo diluídos, pouco a pouco, até deixar de existir. E então, a pessoa vai amar alguém, mas não vai ter dependência. A dependência é do ego, porque espera uma resposta. A pessoa vai ter seu emprego, mas ela não vai colocar sua vida na dependência daqueles resultados em forma de remuneração. Porque quando lhe faltar, não vai ter tristeza, não vai ter desespero, porque não tem o apego, porque não tem a dependência. A semana passada falamos do sexo, você vai fazer um amor, você não tem dependência do sexo. A dependência é do ego. Os vícios são do ego. É de conflitos que estão lá, nesse deserto, e que a gente não vai encontrar. Está com preguiça, não vai, não quer. Está que nem menino mimado. Não quero fazer isso. Entende? Então, quando a gente faz essa caminhada, e que vai ser dolorosa, vai assustar algumas vezes, depois, mas vai passar. E depois a gente vai entender que só doeu. Porque nesse primeiro momento que a gente vai fazer a travessia, a gente está indo como ego. Não encontramos com a essência ainda. E o que dói é o ego. É quando a gente vai dizer, eu não sou isso não. E aí precisa de humildade. Não se faz. Angélica, quero praticar o autoconhecimento, quero praticar o autodescobrimento. Qual é o primeiro passo? Humildade. Humildade para o que vai encontrar. Senão, não vai aceitar. Entende? E aí, esse pedacinho que a gente vai encontrar da nossa essência. Porque se nós somos uma semente, e a semente está começando a florescer. Os primeiros galhinhos estão saindo agora. A gente não vai encontrar com tudo. Nem daria conta, né? Ô, Angélica, só para... Na verdade, é uma dúvida. Então, quer dizer que a gente está no momento de descobrimento, né, de encontro com essa essência. E nesse primeiro momento, né, a gente não teria esse todo. Então, não existiria felicidade completa nesse momento. Segundo o Espiritismo, a felicidade não é desse mundo. Porque, gente, a gente precisa entender uma coisa. O conceito de felicidade é do ego. Então, quando diz não é desse mundo, é porque esse mundo ainda é do ego. Entende? E então a gente nem sabe o que é felicidade e vive buscando. Estou fazendo isso para ser feliz. E a relação dos problemas, né? Das dificuldades, dos problemas, né? Seria justamente para que a gente se encontrasse com essa essência. Seria isso? Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Tudo que a gente vive, de amor, de desamor, de ganhos, de perdas, tudo é o diálogo com o universo. Entende? E a gente tentar uma coisa que desagradou, uma coisa que fez sofrer. Doeu, doeu. Agora não vamos evitar o sofrimento e procurar entender o que aquilo quer nos dizer. Por mais que seja uma situação que nos pareça injusta.
sempre tem a nossa responsabilidade ali no meio. Sempre. Aí, às vezes, o que é que o ego diz, sabe, Aline? E os demais? Por exemplo, quando se trata de uma decepção. Ah, aprendi. Agora eu aprendi a não ser mais besta com ninguém. O ego só ficou mais inflado, gente. E é o que mais a gente vê aí nas redes sociais. Tipo, quem quiser me procurar sabe onde me encontrar. Está dificultando cada vez mais o autoencontro. Pô, essa decepção está querendo me dizer o quê? Aí, de repente, o que a gente está chamando de decepção é que havia uma dependência afetiva ali. Por exemplo, me decepcionei com meu pai, ou me decepcionei com o irmão, ou me decepcionei com minha esposa, ou com meu marido, ou com um amigo, com meu chefe, seja lá quem for. Havia uma dependência, a expectativa de uma resposta. E quem tem a expectativa é o ego. Por quê? Porque ele é vazio. O ego precisa da água da chuva. Para ele colocar o baldezinho dele lá para colher a água. Senão ele não tem água. O ego é vazio. Sabe por quê? Porque ele não existe. Ele é uma criação, é uma construção. E aí, quando a gente tenta evitar o sofrimento e vai fazer uma leitura daquilo, a gente diz, caramba, tudo bem, fulano pode até ter sido mau caráter. É com ele, problema dele. Ele vai cuidar da parte dele e eu vou cuidar da minha. Descobri que havia uma dependência ali. Eu estava precisando, havia uma necessidade de autoafirmação, eu estava precisando validar minha existência a partir daquela resposta. E aí você olha para dentro e diz, peraí, tem tanto poder aqui dentro? Eu e Deus somos um só? E você vê, Aline, e demais, ao ponto de que, como o amigo hoje de manhã, em relação aos números iguais, me explicou. Você fez a pergunta, foi a você mesma. Caramba, será que eu estou fazendo certo isso? Será que está certo? Será que está legal? E quando eu fiz para mim mesma, eu fiz para quem? Eu me emocionei quando ele falou. Quando você perguntou para você mesmo, você perguntou a Deus. Você perguntou ao universo. Tá aí, ele lhe respondeu. Então, quando a gente vai nessa autodescoberta, diz assim, caramba, como a minha vida era uma ilusão. Como eu me apeguei em coisas, a gente se apega a ideias, a fatos, a coisas. Sabe? Por isso que quando a gente... diga. Pode falar. Não. Por isso que quando a gente silencia a mente, né, que a gente se conecta com a gente mesmo, parece que as respostas, elas começam a fluir. Isso. Né? E a meditação... Você sabe tudo que é melhor para você, né? Isso. E a meditação é perfeita para isso. Então, às vezes, a gente precisa silenciar o ego, que é silenciar a mente. Se acalmar e deixar emergir em nós a resposta verdadeira. Está tudo aqui dentro da gente. Tudo está aqui dentro da gente. Agora, se não quiser encontrar toda essa força divina em você, você agora fala, todos no geral, a coisa mais fácil para se evitar isso é não se aceite. Não aceite o que descobriu.
E não aceite o que você está sendo antes da autodescoberta. Porque para você ir fazer essa travessia, vai ter que partir de um reconhecimento do estado atual, do estágio atual. Senão, o que é que vai me levar? Na verdade, você tem que aceitar que ele existe, entender que ele existe para que ele possa ser trabalhado, né? Porque senão... Exatamente, exatamente. E então, o que é que acontece quando a gente primeiro, veja, eu falei, a gente aceitar, compreender, transformar. Começa do que nós estamos sendo, do nosso estado atual, sem o autodescobrimento. Só o ego. Caramba, eu estou sendo assim, assim, assim. Eu aceito e eu respeito. Agora, como é que eu transformo isso? Através do autoconhecimento. Então, vamos lá. Praticar o autoconhecimento. Praticar o autodescobrimento. Se a gente não começar assim, não consegue. Vou dar um exemplo disso, e que o ego se utiliza dos seus mecanismos, das suas artimanhas, para nos enganar. Muitas pessoas que optam pela cirurgia bariátrica, pessoas obesas. Muitas pessoas não se aceitavam. Ao não se aceitar, não conseguiram compreender. Ao não conseguir compreender, não houve a transformação. Resultado, cirurgia. E aí, o estômago já não cabe mais tanto alimento. O ego vai substituir por outra coisa. E muitas pessoas que fazem bariátrica se tornam alcoolistas. Agora fala alcoolistas, né? E muitos se se tornam alcoolistas. Entende? O ego buscou uma satisfação para apresentar à sociedade, aos padrões do ego, aos padrões da sociedade, e achou que estava saindo uma ilusão, se esbarrou em outra pior, e aí danou-se tudo. Da mesma forma, mesmo que a pessoa não faça uma cirurgia bariátrica, ela não se aceita, então não compreende, e então não transforma. Aí faz dieta milagrosa, de perder 20, 30 quilos em um mês. O que é que acontece? O que é que acontece, gente? Recupera tudo em dobro. Recupera o dobro, porque o ego tem muita fome, muita sede. Então, quando você diz, pô, eu tô acima do peso, é legal que eu procure diminuir esse peso. Por causa da sociedade? Não. Acho que é um amor próprio, né? Na verdade, quando você não Isso, trabalha esse aí amor... vem a coisa da aceitação, aí repare. Aí é quando vem que eu falei semana passada, oh, foda-se. Ah, é por causa da sociedade? Não, foda-se a sociedade. Se me acha gorda, magra, ou seja lá o que for. É por causa de estética, assim, para eu me sentir melhor. Se for só isso, também vai ser problema. Porque vai ter que viver sustentando isso. Por isso que muitas modelos têm depressão. Porque tem que viver sustentando aquilo. Dizendo, é pela minha saúde, é porque eu quero viver mais, é porque eu respeito o meu corpo, e é porque eu compreendi, eu aceitei e eu compreendi o porquê que eu estava me alimentando errado. Porque eu estava ansioso.
E por que eu estava ansioso? Por causa disso e disso. E por que isso e isso? Por causa... Pronto, respondeu esses porquê, se encontrou. Você vai começando. Você não tem uma resposta da sociedade. Você está no processo de alto amor, de alto respeito. Você vai perdendo 2, 3 quilos no mês. No outro mês perde só 1 ou só perde 2. E você não recupera mais. Porque você cuidou do que estava fora a partir do que estava dentro. Então você se curou. Entende? Ô, Angélica, eu tenho uma outra dúvida. Assim, o ego tem muito a ver com o pensamento, com o nosso consciente, né? Com a nossa consciência. E o nosso subconsciente, ele teria alguma relação com as questões divinas, com Deus? Ou seria apenas 90% de nós é subconsciente, né? Aí, qual é essa relação? Né? Eu acho que eu não consegui fazer a pergunta direito. Mas, assim, teria alguma relação com questões divinas ou não? Eu não sei se eu entendi direito a sua questão. É assim, ó, tudo aí, né? Não sei se eu entendi, vou tentar responder. Se eu não responder, viu? Aí você eu não refaz. soube perguntar, e estou tentando elaborar para perguntar, mas... Pronto. Tudo é energia, né? Nós somos energia. Então, quando se fala no inconsciente, está se falando de uma energia, de informações energéticas que estão ali nos nossos corpos energéticos. Quando a gente vai encontrar com isso, nós vamos através deles mesmo. Não é interessante isso? Através deles mesmo. E o ego, que é a nossa mente, também é um campo de energia. Não está no nosso cérebro. O cérebro é o que faz a leitura. Entende? O pensamento, ele não surge no cérebro. O cérebro vai fazer uma leitura do que vem da mente, do que vem do nosso espírito, do que vem de todo esse campo energético. E esse corpo físico é também um corpo energético, mas um corpo energético, energia condensada, energia congelada, como alguns físicos chamam. Mas é energia. E então, todo esse campo energético, o universo é o quê? Energia. Então, está tudo junto e misturado. Entende? É tudo uma coisa só. Quando fala de nos descobrirmos e vivermos a nossa essência, é que se a gente não fizer isso, a gente está atrapalhando o universo. Porque nós somos um só. E aí, ele vai ter que se utilizar da homeostase energética, ou homeostase cósmica, que é o recurso da dor. Mas não é que dizer assim, tome aqui uma dor para você ir aprender a se conhecer. Não, a dor quem sente é o ego. Só dói porque a gente recebe aquela experiência com o ego. E só dói até o momento que a gente não aceita, porque quando a gente aceita, eu acho que para de doer, né? Aceita e compreende. Compreende. Entendeu? Porque só aceitar, sem compreender, a gente pode cair numa armadilha do ego, que é um mecanismo de defesa chamado sublimação. É quando a gente dá aquela de resignado. Eu aceito essa experiência, eu não posso fazer nada, é a vida, né? Deus quis assim, eu aceito. E aí não houve uma transformação nossa. Continuamos no ego. Por isso que o universo, nós tínhamos falado, muitas pessoas se comprazem no sofrimento e acham que todos os espíritos superiores, que o universo inteiro
está ali de olho naquela pessoa, porque, coitadinha, olha a carga que ela carrega. Está carregando porque quer, porque ainda não compreendeu o significado daquilo. Se é uma pessoa de difícil convivência, né? Essa pessoa, então, que diz assim, não, eu aceito, vai que seja minha missão, né? Suportar essa pessoa, e então esqueceu do alto amor, não descobriu o alto amor. Porque se somos um com o todo, ama o próximo como a ti mesmo. E Buda, inclusive, já tinha dito, se sua compaixão não incluir você mesmo, ela é incompleta. Está causando prejuízo no universo. Então, a gente não pode só aceitar. Aceitar, compreender e transformar. Eu até escrevi uma vez, não vou lembrar todos de qual, que é um textinho até grande, que diz assim, desde que passei a me amar, de verdade, nunca mais eu tive que lidar com pessoas difíceis. E aqueles que não me acompanharem, por causa das suas dificuldades, coitados, é porque eles ainda não aprenderam a se amar também. Ninguém ama por 2, nem por 3, nem por 4. Isso não é ser humano. É desumano. E o pior, não é nem condição primitiva nossa de animal. É abaixo disso. Porque o animal cuida do seu território. E nem isso a gente está conseguindo fazer. Então, nem se a gente não se ama, nem ser animal estamos conseguindo. Então, vai ficar mais difícil ser humano. Então, todo esse processo, gente, tudo isso, não é para ninguém ser perfeito. É para ser humano. Viver essa sua essência. E então você entra no fluxo do universo. Entra em quê? Harmonia. O que é? Estou no fluxo com Deus. Pode ser só uma máscara do ego. Porque colocou uns cristalzinhos ali em cima de você, acendeu um incensozinho, colocou um mantrazinho. A gente pode estar só espiritualizando o ego. Que o sem vergonha é tão esperto, o ego é tão esperto que ele se espiritualiza. Agora eu quero que você raciocine uma coisa junto comigo. Quando você se descobre em essência, se descobre um ser imortal, espírito imortal. Se espiritualizar é o quê? Redundância. Não existe se espiritualizar. Fulano é uma pessoa espiritualizada. Que bom, é o ego que está espiritualizado. Se você vive em espírito, não se fala em se espiritualizar. Você já é espírito. Oi, Angélica. Oi, amor. É interessante você falar isso, que a pergunta que eu ia fazer tem a ver com isso aí que você acabou de falar. Porque, assim, eu acredito que nível de instrução, o que a gente aprende, ele não tem a ver com o autoconhecimento, porque eu acredito que a mente ela pode criar uma estrutura ali de que ser bom, sei lá, ser caridoso é ser bom, então eu vou ser caridoso. É um auto-engano ali. Isso. É um verdadeiro auto-engano. Então, é uma linha tênue nesse processo de descoberta, porque Isso. às vezes as pessoas falam, não, eu me descobri. Eu descobri que eu sou egoísta. Mas será que essa descoberta não é da sua lógica?
Será que não é da sua lógica, que você está dizendo que você é isso? Porque se for da sua lógica, você vai ter aquele desejo de querer mudar. E o desejo é do ego. Então, eu fiquei raciocinando Perfeito, na medida que você foi falando aí. É muito interessante essa parte. perfeito. Ele engana direitinho, né? O ego, ele é hábil em se passar pelo eu superior, né? Que é a nossa essência. Isso, perfeito. Explanação. Ele sabe como fazer isso. Ele é muito de sem vergonha. Então, ele se espiritualiza e aí a pessoa diz: estou praticando o autoconhecimento e eu me descobri egoísta. Mas tão raso, né? Tão rasinho assim. A coisa é mais profunda. Sim. E por que você é egoísta? Já sabe? Não, eu descobri que eu sou egoísta, não sou ego. Por quê? Descobre que é egoísta, porque é egoísta, e o para quê na sua vida está atrás desse egoísmo. Isso, E aí eu encontro com a essência. Mas aí muitas pessoas dizem assim, eu sou assim, eu me aceito, eu sou uma pessoa grossa, eu sou uma pessoa isso e aquilo. E acha que isso é ser verdade. Eu sou uma pessoa verdadeira. Não, isso não é ser verdadeiro. A pessoa, a verdade, o eu sou, o caminho, a verdade e a vida, essa verdade é o ser integral com suas vulnerabilidades e com as suas já conquistadas capacidades. Não é essa aceitação rasa. Eu sei que eu sou assim. Tá, você sabe que é uma pessoa grossa e sim, vai viver assim? E os outros que aguentem suas grosserias? Isso não é ser verdadeiro. Isso é desorganizar o universo, atrapalhando a vida das pessoas. E então, aquele que está no autoencontro verdadeiro, que descobre uma vulnerabilidade sua, tipo, olha, eu ainda não sei lidar, estou aprendendo ainda. Olha a verdade. Eu ainda estou aprendendo a não ser afetada com a grosseria das outras pessoas. Então, eu vou evitar aquela pessoa. Eu vou ter que me afastar. É como se o autoconhecimento fizesse com que o autoconhecimento pleno mesmo fizesse com que a gente fosse sincero conosco mesmo, né? Isso. E veja bem que nesse exemplo, quando a pessoa diz assim, eu reconheço que eu ainda tenho dificuldade em não ser afetado com a grosseria de outra pessoa, não está julgando a grosseria. Quando ela diz, é melhor me afastar, é por reconhecer a sua incapacidade de lidar com aquilo. Ela não está julgando o outro. E isso é importante a gente ter em mente. Me afastei de fulano porque fulano é assim, assim, assim. Não, me afastei de fulano por quê? Ele tem essa dificuldade ainda da grosseria e eu ainda não sei lidar com isso. Porque se a gente já tivesse nessa perfeita harmonia, o que vem de fora não atinge. Aí, Buda, não entre na tempestade dos outros. Traga-os para a sua paz. Cadê a paz? Para a gente não conseguir se envolver, para a gente conseguir não se envolver com a tempestade dos outros. Então, todo esse trabalho, essa caminhadinha no deserto, é para isso.
Porque se a gente se envolve com a tempestade dos outros, junta com as nossas, tá feita a bagaça toda aí no mundo, né? E a transição pedindo socorro. Entende? Então, a verdade é isso, a gente encontrar com as nossas vulnerabilidades. E uma coisa, gente, vamos deixar guardadinho isso. Quando diz assim, já cuidei dessa vulnerabilidade, curei. Significa que ela deixou de existir? Não. Ela não vai morrer. Houve uma transformação daquela informação energética. Mas aquela informação ainda existe. Na forma de quê? Tendência. Deu para compreender, meus queridos? Vamos ao exemplo da obesidade, da dieta de novo, para a gente entender. A pessoa que foi, como a Aline disse, né, pelo alto amor, foi se cuidar, assim, não para apresentar uma resposta à sociedade, mas e sem pressa, mas por alto amor, para viver equilibradamente. E ela foi ali devagarzinho, perdendo os quilinhos dela, não recuperou. Não recuperou 10, 20, 30 quilos, seja lá quanto for. Não recuperou porque ela foi nesse processo. Então, houve uma cura de uma informação energética anterior, de que por que a pessoa se alimentava mal? Houve. Mas aquela informação energética deixou de existir? Não. E ela está como? Na forma de tendência. Então, o que é que se faz? Se mantenha no que você vem fazendo. Na transformação. Que a transformação não é transformei, a partir de agora, não. Senão você volta. Porque a conexão, o seu estado divino, a sua relação com o universo, ela é contínua, deve ser contínua, sem interrupção. Vai ter momentozinhos que a ligação vai cair, cai o sinal do Wi-Fi, cai. Mas aí a gente percebe por quê? Porque já estamos de consciência desperta. Então a gente percebe, caramba, estou desconectada. Vamos lá, conectar, vamos lá dentro, sentir. Meditação. Deu para compreender? Mas aquela informação energética não deixou de existir. Entendeu, Claudito? E foi perfeita a sua colocação. Entendi sim, Angélica, muito interessante, muito legal. Obrigado. Meus amores, mais alguma coisa? Bom, Angélica, só mais uma Pode falar. observação que você comentou assim, né, que sobre as pessoas terem aquela noção de a gente tem que ser perfeito, tem que se tornar perfeito, ou mesmo dizer às vezes que o senso comum fala, Deus é perfeito. Eu estava pensando aqui, esse perfeito que é dito, que está no inconsciente coletivo das pessoas, essa idealização de perfeição, eu não acredito que seja a perfeição, entre aspas, do que Deus é. Eu acho que é incompreensível a gente ver esse fator perfeição do que é Deus. E aí tem muito dessa idealização, que a gente tem que se tornar seres perfeitos. Será que esse perfeito que é aí é realmente a perfeição de Deus? E se o perfeito estiver na imperfeição? Enfim, é só uma reflexão mesmo, assim. É um pensamento. Essa perfeição é uma criação também. São padrões que foram trazidos, né, pelas religiões. E começou de onde? Colocando em nós o complexo de inferioridade, o sentimento de inferioridade,
que nós não somos nada, que nós somos pecadores, que nós temos a mancha do pecado, lá desde que a abençoada da Eva comeu a maçã, entendeu? Mal sabendo eles que Deus queria que ela comesse a maçã e ainda piscasse o olho para a cobra, entendeu? Para ela ir viver e ser humana, sabe? Porque vai ver que Adão não estava dando muito conta do recado, né? Então, assim, era para ela simpatizar ali com a cobra e falar assim, me ensine aí as coisas, me ensine a viver, porque eu quero me descobrir, saber quem eu sou. Entendeu? E então, foi colocado em nós um sentimento de inferioridade. E por isso que, quando a gente comete algum equívoco, somos acometidos logo com o quê? Com culpa, com sentimento de culpa. Ô, Angélica, deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. Existe autodescobrimento, autoconhecimento sem a relação com o outro? Não. Para mim não também. Não existe. Vou dizer por quê. Vou só concluir isso aqui da perfeição e vou falar por quê. Então, essa perfeição é uma criação. Agora, veja que é uma criação para nos deixar dependentes. Que foi o quê? Dependente da religião. E tome missa, e tome culto, e tome não sei o quê, e tome não sei o quê. Na tentativa de ser perfeito, que nunca consegue. E aí, quando você olha para dentro e faz, eu e ele somos um só, então a perfeição dele já está em mim, então está tudo resolvido. Não preciso de religião. Não preciso me espiritualizar. Eu sou o bem pelo bem, eu sou o amor pelo amor. Eu vivo em nome do ser, eu vivo em nome da paz. Eu sou paz, eu sou luz. E aí Jesus deixou esse recado. Jesus deixou esse recado. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal for insosso, o que há de salgar? Ou seja, não seja sem graça, não. E por que ele falou do sal? Porque houve época, né, que o pagamento das pessoas era em sal, que era o que havia de mais valioso. Era como se conservava os alimentos. Daí a origem do termo salário. Salário vem de sal, pagamento. Então, ele, com outras palavras, nessa metáfora, nesse sentido figurado, ele disse, vocês são, criatura, o que há de mais valioso no mundo. Estão sofrendo porque querem. Quem sofre é o ego. Se torne um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele já tinha, né? Já tinha feito esse autoencontro, ó. Sabe lá quantos séculos antes? Então, quando a gente faz esse autoencontro, você faz, preciso que ninguém me aponte o caminho, não. Eu e o Pai somos um. Hoje, aí, quando você faz esse autoencontro, né, eu sou incapaz de ferir meu semelhante, porque eu sou incapaz de me ferir. Eu não consigo mais não amar o meu semelhante. Porque eu não consigo mais não me amar. Entendeu? Então, essa é a perfeição. A perfeição é um estado de completude, de harmonia. E não a perfeição como um produto, um resultado. Se torne perfeito. Então, é uma modelagem que vai ser feita e apresentar na vitrine. Está aqui, está perfeito. E que já é do próprio ego, né? Isso que eu ia falar, Cláudia. Que é do próprio ego. Para dizer que é perfeito. Toda máscara, toda modelagem é do ego. Entendeu? Toda modelagem é do ego. Lembra que já conversamos uma vez que Deus se comunica, que uma das formas de se comunicar é pelo nosso cardíaco, pelo coração,
pelo chakra cardíaco, é o que a gente está sentindo lá no íntimo, né? Que a vibração... Me perdi mesmo. A vibração que vem pelo nosso cardíaco, ela vem direto, ela vem sem modelagem. Encontrei. Ela não passa pela mente. Entendeu? Gente, vocês já repararam que toda vez que eu estou falando aqui, sempre acontece de cair um fio de cabelo. Que fica E tem aqui na como minha boca. identificar o que vem do chakra cardíaco completamente? Dissociado dos pensamentos da mente? Nós conversamos uma vez assim, o primeiro pensamento que vem, o sentimento, é do instinto. Vamos supor, não sei se faço tal coisa. Será que eu devo fazer tal coisa? Primeiro que vem é do instinto. Segundo é da emoção. A emoção é do ego. Entendeu? Mas a Flávia está falando assim, segundo, mas não é primeiro, segundo, terceiro, né? É só uma forma didática. É que o sentimento divino é muito mais profundo. E é aquele, lembram? Que nós falamos assim, gente, normalmente ele vai contrariar a sua vontade. Quem lembra que foi dito isso? Vai contrariar a vontade. Porque a vontade e o desejo é do ego. Então, poxa, mas aí a gente rejeita. A gente rejeita porque o ego não aceita, não identifica. Não, mas isso não. E aí a gente perde situações, trabalhos, pessoas, amizades, amores. Porque a voz mais íntima não está sendo sentida. Ela vai de encontro ao personagem, à máscara. Ela vai de encontro, vai contra, né, os padrões do ego. Ao que o que o nosso personagem determinou como felicidade. Aí, às vezes, trabalhar naquele lugar, será? E lá dentro, bem no íntimo, diz, vá. É lá que eu vou me revelar através de você, porque é lá que está a sua essência. Vá. Aí, você para assim, não vou não. Esse sentimento não é verdadeiro, não. Acho que é algum obsessor, alguém tentando me enganar. Porque o salário de lá é mais baixo do que no outro lugar. Então, não vou, não. E é assim que o ego faz. Entende? E a gente acaba não atendendo a esse sentimento íntimo. E agora a questão, Aline, que você tinha falado antes, que não tem como se praticar autodescobrimento, né? Sem os relacionamentos, que eu disse, vou falar o porquê. Não tem como. Não tem como. Porque a descoberta da essência é justamente para os relacionamentos. Tudo isso é para a gente aprender a se relacionar. Aí, primeiro, a gente vai aprender a nos relacionarmos conosco mesmo. Nos relacionarmos com Deus. Conosco, que é uma coisa só, e com o outro, que é uma coisa só. Ninguém vem ao mundo com missão de... Olha, você vai reencarnar com a missão de construir uma empresa assim, assim, assim. Estamos aqui para aprendermos a sermos seres humanos. E ser humano é se relacionar. Mas eu não gosto de gente, não. Eu gosto mais de bicho do que gente. Então, vai viver no meio do mato. Eu não gosto das pessoas. É para amar todo mundo. Ame os bichinhos e ame as pessoas. E as folhinhas, e a água, e o céu, e as nuvens. Ame tudo. A partir do alto amor.
É para a gente aprender a se relacionar. Então, todo esse processo é para isso. E aí a gente entende agora, então, por que o amor pede passagem através da gente. Para ele se relacionar com o outro. Mas não vai fluir se a gente não for em verdade e em vida. Se a gente não for com felicidade, que é essa harmonia, com harmonia. Então, como é que a gente vai acolher o outro? Como é que a gente vai respeitar o outro? Como é que seremos fraternos? De verdade. Angélica, então, quando se fala nessas coisas bonitas todas, então, o ego é hipócrita. É. Significa que a gente não tem sentimentos verdadeiros, sentimentos bons? Tem. Mas eu vou fazer uma pergunta. Qual foi o sentimento mais verdadeiro que você conseguiu sustentar até hoje? Porque se ele é verdadeiro, tem que estar até hoje. Independentemente de qualquer coisa. E a gente tem dificuldade de encontrar. Ah, mas assim, eu amava muitas pessoas, mas eu também, aí depois que eu me decepcionei tanto, então não era verdadeiro. Não era puro. Entendeu? Bem-aventurados os puros de coração. Não é o bonzinho, não era verdadeiro. Era mesclado com emoções egóicas. O ego é interesseiro. Tinha, naqueles sentimentos, tinha ganhos que o ego desejava. E o principal deles era ser amado, ser reconhecido, ser validado, ser legitimado. Entende? Então, por isso que o personagem, ele seleciona o que ele vai buscar e o que ele vai sentir, o que ele vai amar, o que ele não vai amar. Ele seleciona. O ego é hipócrita. E ser humano é muito bom. Porque é viver intensamente tudo que pode e que tem que viver. Independentemente do que digam as pessoas. Independentemente do que pensem, do que sintam. É você. É isso, meus amores. A travessia, o autodescobrimento é só para aprendermos a sermos humanos. E ser humano é a melhor coisa que existe. A melhor coisa que existe é ser humano. Porque até então, a gente possa não estar conseguindo. Que a gente não vê, se não pratica a autoobservação e então não percebe a essência das coisas. A capacidade do humano é a percepção. Do animal é caçar.
Só dando um exemplo. Como nós já fizemos. É caçar. Da planta é fazer fotossíntese. E você, humano, faz o quê? O humano faz o quê? Qual é o papel do humano? Você faz fotossíntese? Não. É isso que estamos indo descobrir. Como é que se vive como humano? Senão a gente só aprendeu a andar de pé, de coluna ereta. E nada muito além disso. E é escolher a roupa que vai vestir e é pentear o cabelo. Que até é da natureza do humano a colaboração. Porque a natureza, no geral, ela é de colaboração. Os animais colaboram entre eles. As plantas colaboram entre elas. E a gente não consegue, porque ainda não se reconhece como humano. E eles conseguem sem saber quem eles são. Esse é o problema. A fauna e a flora conseguem colaborar uns com os outros, sem saber quem eles são, sem terem autoconsciência, sem saberem se olhar no espelho. E a gente faz o bem padronizado. Então, se a gente não for humano, não se fala, trazendo as palavras de Ramatiz, não se fala em expansão da consciência, em expansão energética. Se a gente não conseguir a nossa condição de humano. E a gente vai encerrar, então, dizendo, por quê? Muitos serão exilados para mundos primitivos. Como é que vivem os primitivos? Meus amores, essa aparência aqui significa nada. A sua aparência não significa nada. O seu rosto, o seu cabelinho, a sua maquiagem, a sua roupinha tão cara, significa nada. Se você não for um humano. Quem não é humano tem que viver em mundo de primitivos. Chato isso pra caramba. Dói, né? Dói. E à medida que eu vou falando, eu também estou aqui pensando, caramba, pegando pesado. Dói. Mas o que é que dói? O ego. O orgulho. Se a gente já souber disso, de primeiro plano, já estamos começando. Ah, doeu. Não gostei do que foi dito. Doeu. Então foi por causa do ego. Já começamos bem. E aí o próximo passo é ter coragem de se descobrir para ser feliz de verdade. Porque ser infeliz, viver nessa ilusão, é muito fácil. Qualquer um pode. Mas ser essência, ser paz, ser feliz, de verdade, tendo que atravessar o sol escaldante do deserto,
e enfrentar nossas cobras, nossos lagartos, nossos escorpiões. Somente para aqueles que têm a coragem de pagar o preço de pertencerem a si mesmos, de serem humanos. E aí você pode dizer, eu sei quem eu sou. Esse sou eu. Porque eu me encontrei. E então você não depende mais que o mundo diga quem é você. Através de quem você vai buscar para te amar, através de quem você vai buscar para pagar seu salário. Tudo isso são respostas que a gente está indo buscar lá fora. E aí você se ilude com quantos likes você tem na sua publicação, porque aquela quantidade de likes está dizendo quem é você. Por favor, pare de tanto sofrimento. Deixa de sofrer por causa disso. Você merece ser humano. Não precisa que o mundo lhe diga quem é você. Se você e o pai e mãe são um só, viva, simplesmente viva. Consciente, presente e contínuo. Um dia de cada vez. E o universo responde a você. E assim a gente encerra, meus amores. Gratidão.